Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o Natanael. Estamos aí no canal Cristo é o Caminho. E hoje estaremos falando um assunto bastante importante. Estaremos falando sobre a edificação da casa de Deus, né? Como edificar a casa de Deus, o quão importante é a edificação da casa de Deus. Então vamos ler aqui no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 4 e também o versículo 9. Que vai nos dizer o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então perceba que o povo estava dizendo que não era tempo da edificação da casa de Deus. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então perceba a preocupação de Deus com a sua própria casa. Enquanto o povo estava edificando as suas próprias casas, a casa de Deus estava em ruínas. Olha só que o texto continua no versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então perceba que o texto está dizendo o povo correndo atrás de resolver os assuntos da sua própria casa, enquanto a casa de Deus permanecia, em ruínas. Neste contexto deste texto, o povo judeu havia saído, do cativeiro babilônico e estavam ali iniciando a construção do templo. E sabemos pela história, que foi interrompida essa construção por um decreto, foi interrompida, mas depois também por outro decreto. A casa passou a ser, a obra continuou sendo feita, A casa de Deus estava sendo construída novamente. Só que agora, nessa segunda vez que a construção tomou forma, o povo já estava mais preguiçoso, vamos dizer assim, O povo já não queria mais trabalhar na casa, o povo já não queria mais, não tinha mais aquele ímpeto, para construir a casa de Deus. Eles estavam mais preocupados com as suas casas, com esse intervalo aí em que eles estavam parados, porque não poderiam estar construindo o templo. Então eles se acostumaram com as coisas desta vida. E quando, houve o decreto novamente para construir a casa, eles já estavam acostumados com as coisas dessa vida e já não estavam tão a fim de fazer, a obra de Deus, a construção da casa de Deus. Na verdade, Deus quer que nós venhamos a voltar a construir a sua casa, que nossos esforços estejam voltados na construção, na edificação de sua casa, pois quando a casa estiver terminada, aí então Deus poderá habitar nesta casa. Então Ele quer que nós retornemos, à edificação de sua casa, porque hoje em dia nós também estamos, como os judeus estavam naquela época, focados mais nas coisas desta vida, com os entretenimentos desta vida, que está nos fazendo parar a edificação da casa de Deus, que está nos fazendo diminuir, a velocidade da construção da casa de Deus. Por causa desses entretenimentos que nós temos hoje em dia, a gente está atrasando a obra do Senhor, a obra da sua casa, da construção de sua casa. Olha só o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós não dormir, que nós estejamos sempre vigiando, atento, porque as 10 virgens, todas elas dormiram, todas elas dormiram, pararam ali a construção, a edificação da casa de Deus, mas o apóstolo Paulo está nos dizendo para a gente não dormir, para a gente ficar vigiando, para a gente estar atento, trabalhando na edificação da casa do Senhor, que a gente esteja preparado, quando o Senhor retornar para habitar juntamente com os homens. Percebemos que o povo está preferindo, edificar as suas próprias casas do que construir a casa de Deus.
estão preferindo mais fazer as coisas terrenas, as coisas deste mundo, do que as coisas de Deus. Estamos mais focados no nosso trabalho, estamos mais focados na nossa faculdade, estamos mais focados em qualquer outra coisa do que, de fato, na construção da obra do Senhor, a sua casa. Mas eu não estou aqui dizendo que nós não devemos trabalhar, tá? Não estou aqui falando que a gente tem que parar de trabalhar, largar tudo, né, e ficar somente ali na obra de Deus. Porque este mundo nós temos sim que trabalhar, nós temos que trabalhar. Né? Como eu já falei no outro vídeo passado, né, que os irmãos também possam estar assistindo esse vídeo, vai edificar bastante a vossa vida. Mas aguenta aí um minutinho aí até a gente, né, terminar este vídeo. Veja aí até o fim, que este daqui também vai edificar bastante a sua vida, amém? Então nós temos que trabalhar, né? A Bíblia nos ensina a trabalhar. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Está escrito assim, ó: E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então perceba que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. Para quê? Para que nós tenhamos o nosso sustento, né? Para que nós não venhamos a precisar dos demais, dos de fora, né? Porque a gente tem o nosso trabalho e nós ganhamos o nosso sustento do nosso trabalho. Então perceba que nesse contexto o povo não estava querendo trabalhar, né? O povo estava deixando de trabalhar, mas eles não estavam deixando de trabalhar para se dedicar às coisas de Deus, né? Eles estavam deixando de trabalhar para fazer coisas vãs, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Olha só o que está escrito. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então perceba que o povo estava deixando de trabalhar, mas ele estava deixando de trabalhar para fazer coisas vãs. Não era nem em prol a obra de Deus, deixando de trabalhar para fazer as coisas de Deus. Eles estavam fazendo isso para fazer coisas vãs. Mas Deus quer que nós venhamos trabalhar, né, sustentando a nossa casa, cuidando da nossa família, mas também Ele quer que nós priorizamos. Ou seja, não é deixar de lado uma coisa, é simplesmente colocar como prioridade a obra de Deus, tá? Não deixando de trabalhar para o sustento de sua casa. É isso que eu estou querendo dizer. E muitas das vezes nós estamos colocando Deus, né, em segundo plano, talvez em terceiro plano, talvez em quarto plano, né, mas nós devemos deixar Ele em primeiro plano, né, priorizar. Agora, o nosso trabalho, a nossa faculdade fica ali em segundo plano, né? Não quer dizer que nós temos que deixar de fazer essas coisas, mas a nossa prioridade tem que ser o reino dos céus, o reino de Deus, tá? Olha só o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. Então perceba que existem essas pessoas que deixam de procurar o que é do Senhor Jesus Cristo para fazer o que é seu próprio. Eles deixam de lado a construção da casa de Deus, a edificação da casa de Deus, para edificar as suas próprias casas. Nas nossas igrejas nós temos bastante membros, né? Muitas igrejas possuem muitos membros, mas você faz ali um convite de um estudo bíblico, você faz um convite de fazer alguma obra, né, nessa igreja, poucos irão se apresentar para fazer esta obra. Poucos se apresentam, né? Poucos estão ali querendo de fato trabalhar em prol da obra do Senhor. Muitos estão como aquela parábola, né? A parábola do grande banquete, que está escrito lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler para nós nos contextualizarmos. Não obstante, todos a um começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Pago-te que me tenhas por excusado.
Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então nós estamos muitas das vezes fazendo como estes, né, da parábola fazem. Arrumando muitas desculpas para não poder estar presente na edificação da casa de Deus. Que nós não venhamos ser assim, né? Que nós venhamos a priorizar de fato o reino de Deus, entregar a nossa mão de obra para Deus e trabalhar na edificação de sua casa. Interessante é que este texto de Ageu, né, apesar de estar falando lá de Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, esse texto nos mostra, aponta para o fim dos tempos, para os últimos dias, para os nossos dias. Estava ali o povo com Josué e Zorobabel construindo, edificando a casa de Deus, mas Deus estava falando conosco através, né, deste texto, através desta obra lá da construção do templo. Estava apontando para os últimos dias. Olha só o que diz lá em Ageu, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então perceba que o texto está dizendo que o Espírito habita no meio de vós. Lá no Antigo Testamento, o Espírito ainda não habitava entre o povo plenamente, como agora no Novo Testamento. Então perceba que o texto está falando dos nossos dias, dos dias atuais em que estamos vivendo. Então vamos continuar a leitura, né, do profeta Ageu. Vamos ler agora os versículos 6 e 9 do mesmo capítulo, do capítulo 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, perceba que é a última e não a segunda, né? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então perceba que o texto está falando de abalar a terra. O texto está falando de abalar o céu. O texto está falando da última casa e não da segunda casa. Essa última casa somos nós, a igreja do Senhor. Nós somos, aliás, esta última casa. E essas questões de abalar o céu, abalar a terra, isso vai acontecer no final dos tempos. Então perceba que o profeta Ageu está apontando para nós trabalharmos na edificação da casa de Deus, para nós não deixarmos de lado a construção da casa de Deus. Deus está nos orientando para trabalharmos, para sermos fortes na construção da casa de Deus. E é importante notar que, como nós somos a última casa, nós, a igreja, juntamente, né, em conjunto, é que formamos o corpo, a casa, a igreja. Sozinhos nós não somos igreja. Eu não sou igreja sozinho. Nós que somos a igreja. Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O texto diz, no qual também vós juntamente, não individualmente, mas juntos, somos edificados para a casa do Senhor. Então perceba que nós sozinhos nós não somos nada.
Agora, quando estamos juntos, nós formamos então a casa do Senhor, o corpo de Cristo. Então, Deus tinha levantado, né, 2 grandes homens para fazer a obra, a construção do templo, né, e disse para eles serem fortes, disse para ele trabalhar, né. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 8, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, e a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então perceba que Deus quer que a sua casa seja finalizada, que a sua casa seja edificada. Ele está nos exortando a sermos fortes, a sermos trabalhadores na sua obra, a dedicarmos na construção da casa de Deus. E para finalizarmos a casa de Deus, Ele nos concede dons espirituais, para usarmos em prol de sua casa, para usarmos em favor da edificação da sua casa, para usarmos em favor da edificação do corpo de Cristo. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, né, ou seja, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a casa de Deus. O corpo de Cristo é o edifício de Deus. Então perceba que os dons foi nos concedido para nós aperfeiçoarmos os santos e também edificarmos o corpo de Cristo, edificarmos a igreja, edificarmos a morada de Deus. Nós somos os trabalhadores de Deus. Nós somos a casa e também somos os edificadores da casa. Nós somos os trabalhadores do edifício de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos os trabalhadores da casa de Deus e também nós somos o edifício da casa de Deus. Aliás, nós somos o edifício, a casa de Deus. Então a gente tem que trabalhar para a edificação desta casa. Nós somos como soldados, né? Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Então perceba que nós somos como soldados, nós não podemos estar focados nas coisas desta vida. Nós temos que estar atentos na militância, na guerra, na batalha que o Senhor nos colocou, na edificação da sua casa, na edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, perder o foco. O foco é a construção da casa de Deus. Hoje em dia, são levantadas muitas coisas para impedirmos de continuar a edificação da casa de Deus. Mas que nós venhamos nos dedicar mais à obra do Senhor, nós venhamos nos dedicar mais na edificação do corpo de Cristo, que nós venhamos trabalhar assim como Josué e Zorobabel trabalharam na casa do Senhor. Deus levantou ali Josué e Zorobabel como 2 testemunhas, fazendo ali a obra do Senhor. No final dos tempos, ele também vai levantar 2 testemunhas para despertar o espírito do povo, para despertar o povo, para acordar o povo, para continuar a edificação, trabalhando na obra de Deus. E que nós venhamos estar hoje atentos, edificando a casa de Deus, né, que possamos passar esta palavra de geração a geração, para que a casa de Deus possa ser finalizada e Ele venha habitar conosco. Amém? Olha só o que diz nesse texto aqui, ó, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então nós estejamos sempre fazendo a vontade de Deus, porque as coisas deste mundo perecem, vão acabar. E se a gente colocar todos os nossos esforços nas coisas que vão acabar, né, não teríamos glória nenhuma. Mas nas coisas de Deus,
que são eternas. Essas sim são as coisas que nós devemos nos esforçar mais em fazer. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado. Vou estar finalizando o vídeo aqui. Os irmãos aí nos ajudem, né, comentando, dando o seu like, compartilhando esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, porque vai vir mais assuntos aí edificantes para edificarmos de fato o corpo de Cristo. Amém? Até mais.